A gente teve que parar com esse projeto por causa da pandemia, né? Só que agora que a coisa voltou a abrir, espero que a gente consiga reativar agora a partir de julho e agosto, quando entrar nas férias escolares, a gente tiver um pouco mais de tempo. Mas já para entrar nesse ritmo, eu vou fazer uma coisa um pouquinho similar hoje aqui no culto. Então, eu vou trazer um pouquinho da história da Alemanha, já que todos nós estamos inseridos dentro desse contexto. E a história que eu quero falar hoje é sobre o que aconteceu com a Alemanha. A gente percebe que a igreja aqui ela é muito fria, ela faz parte da comunidade, mas ela não chega a ser uma igreja arrebatadora, pentecostal, né? E se a gente está vivendo aqui, né, como que a gente vai escrever a nossa biografia dentro desse cenário? Mais que isso, vivendo aqui e vivendo o que a gente viveu no último ano, né, um ano e pouco, como que a gente está escrevendo a nossa biografia? Qual vai ser ela? Então vamos lá. Primeira pergunta, quem aqui sabia que Hitler era cristão? Hitler, ele foi batizado na Igreja Católica. Então, oficialmente, ele era cristão, né? Ele já tinha sido coroinha. E, pasme, ele queria ser um sacerdote, ele queria ser um pastor, um padre dentro da igreja, né? Só que a biografia que ele escreveu nos mostra, e aqui é o primeiro ensinamento para a gente, que ser um membro da igreja cristã e ser um verdadeiro cristão são coisas totalmente diferentes, né? Na subida dele como líder, ele até falava de Deus e citava a Bíblia, só que o que não contaram para a gente na sala de aula era de que não era somente os judeus que ele queria varrer do mapa, ele também queria varrer os cristãos e o próprio cristianismo. Tinha um cara chamado Baldur von Schirach. Ele era líder da juventude de Hitler. E aí eu vou citar, vocês encontram vídeos dele falando, ele mesmo falando, proferindo essas palavras, vocês encontram vídeos no YouTube, tá? Além dos registros históricos, né? Então eu vou citar, abre aspas, a destruição do cristianismo foi explicitamente reconhecida como um objetivo do movimento nacional socialista, fecha aspas. No Congresso de Nuremberg, né, para quem já leu sobre o que aconteceu, as coisas que se passaram em Nuremberg, no Congresso de lá de 1938, né, o líder nazista Alfred Rosenberg, membro do círculo íntimo de Hitler, ele disse, vou abrir aspas, tá, para não dizer que são as minhas palavras, abre aspas, estou absolutamente convicto em minha mente, e eu acho que eu posso falar pelo Führer que tanto as igrejas católicas quanto as protestantes devem desaparecer da vida do povo. Fecha aspas. Vocês também encontram um vídeo dele falando isso, né? Em 1933, né, início da década de 30, a economia alemã estava muito fraca, ela estava em uma queda absurda, né? A gente tinha 30% de taxa de desemprego e a Alemanha precisava de um salvador. A questão é que Hitler decidiu que ele seria o único a preencher esse papel. Ele começou a escrever a biografia dele aí, né? O editor do jornal nazista disse em um discurso público, né, vou de novo citar, ok? Que eu não quero que sejam as minhas palavras. Abre aspas. É somente em... Cara, isso aqui é uma coisa assim... Vocês vão entender o tamanho do absurdo quando eu terminar essa frase, tá? Vamos lá, abre aspas. É somente em um ou dois pontos que Cristo e Hitler se destacam comparativamente. Hitler é um homem muito grande para ser comparado a outro tão mesquinho, fecha aspas. O ministro da propaganda, que era Joseph Goebbels, disse, abre aspas, nosso Führer é o intermediário entre o povo e o trono de Deus, fecha aspas. Hitler, então, ele desenvolve um plano de 30 pontos da nova Igreja Nacional Reich, né? E esses 30 pontos, se vocês derem uma pesquisada, eles foram publicados pelo The New York Times no ano de 1942. Entre essas regras, havia uma que dizia que pastores, capelães ou padres não estavam mais autorizados a falar na igreja, apenas os oradores do Reich Nacional. As Bíblias foram tiradas da igreja e substituídas com uma cópia de um livreto que chamava Minha Luta. Esse era o nome do livreto, com uma foto de Hitler estampada na cara. As cruzes foram removidas, tá? Substituídas por aquilo que a gente já esperava, né, suástica, né? A Bíblia ela começou a ser chamada, literalmente, isso que eu falo para vocês era a tradução literal do que eles chamavam. Eles chamavam a Bíblia de conto de fadas inventada por judeus, né? Até o ano de 42, onde a Bíblia se tornou um livro proibido na Alemanha.
Então, essa era a bibliografia que ele estava escrevendo sobre ele mesmo, né? A autobiografia, né? Ele odiava a Bíblia. Ele imprimiu 100 mil cópias da própria Bíblia, sim. Ele desenvolveu a própria Bíblia. E aí ainda existem cópias até hoje por aí. Se vocês forem em determinados museus aqui, vocês vão encontrar. Nessa Bíblia, todas as palavras aleluia foram removidas. Acreditem ou não, ele também substituiu os 10 mandamentos por outros 12 da sua própria autoria. Tá? Entre eles, eu vou citar alguns, tá? Olha o primeiro. Mantenha o sangue puro e essa honra sagrada. Mantenha e multiplique as heranças dos seus antepassados. Jubilosamente servir ao povo com trabalho e sacrifício. Outro que eu vou citar aqui. Honrar teu filho e mestre. Ele também escreveu, e um pouquinho mais adiante na autobiografia dele, né, ele também escreveu a própria versão do Pai Nosso, né, e que diz que a vontade dele é lei na terra, e obedecem até o fim com vidas, e ele é louvado e que ele é presente de Deus. Mais que isso, ele tinha um próprio hino, não sei se vocês sabiam disso. Muita gente se pergunta, mas por que tantas pessoas apoiaram, né, esse regime político? Né? Ele tinha um próprio hino, esse hino era cantado nas escolas. Esse hino chamava ele de herói e salvador. Esse hino dizia, por Hitler nós vivemos e morremos. Isso era o que as crianças cantavam. Nosso Hitler é o nosso Senhor. Uma vez que a religião, aqui galera, tô falando a parte histórica, mas já deu para começar a abrir o caminho para onde a mensagem de hoje vai nos levar, tá? Uma vez que a religião tinha sido substituída pela religião dele, pasmem, né? Quantas pessoas não substituíram o evangelho pela sua própria religião, sua própria verdade, é ou não é? Né? Quantas vezes no dia a dia a gente não substitui uma verdade de Deus pela nossa verdade, né? E a gente ainda diz, mas essa é a minha verdade. Né? Uma vez que ele substituiu a religião, o cristianismo, pela religião dele, então ele pôde prender, matar, e ele mandou padres e pastores para os campos de concentração. E quantos padres e pastores hoje, por falarem, pregarem a verdade de Deus, não se sentem no campo de concentração, né? Com toda a paulada que eles levam na cabeça, a acusação, né? As privações que eles passam. Todo esse plano de banimento do cristianismo, ele ficou em segredo ou ficou perdido, né? Tem duas vertentes aí, até o ano de 2002. Era até bom que o pastor Raik estivesse aqui hoje para ele comentar se já tinha, até esse ano de 2002, ele já tinha, como alemão, escutado falar sobre isso. Né? No ano de 2002, foi encontrado um relatório de 120 páginas, datado de 1940. Tá? Esse relatório foi chamado de, abre aspas, o plano diretor nazista, a perseguição às igrejas cristãs, fecha aspas. Esse era um passo a passo dentro do regime político da época, né, para tomar a religião para si e banir o cristianismo e os cristãos. Ele chegou a negar que Jesus era judeu e um salvador. Opa, foi só ele? Precisou ser Hitler para negar que Jesus era judeu e era um salvador? Né? Ele tomou para si o papel de salvador do mundo. Né? Quando de nós não tomam para si o papel de salvador da própria vida? Ainda diz que Jesus foi o primeiro grande inimigo dos judeus. Essa é a biografia que o próprio Hitler escreveu sobre si mesmo. Né? Agora vamos sair dessa história que é grosseira, grotesca, e vamos entrar nas biografias que nos interessam como cristãos e filhos de Deus. Eu escutei uma história de um cara lá do Paraná, chamado Tiago Muzica. Vocês podem pesquisar a história dele aí no Google, no YouTube, enfim. Ele foi de moto pro Alasca. Aí, cara, quando eu penso, o nego pega uma moto, sai do Paraná e vai pro Alasca, cara, eu penso numa Harley Davidson, numa BMW, eu penso que sabe aquele motocão 1.600 cilindradas? Ele foi de CG 125. Ele foi até o Alasca. E aí, enquanto muitos de nós podem estar pensando assim, meu, cara maluco, o que motivou esse cara? Sabe como que ele explica a motivação dele? Ele disse assim, vai chegar um dia que o meu filho ou meu neto vai pedir para eu contar uma história. E aí dessas duas umas, ou eu vou usar a minha imaginação, ou vou usar a minha memória. Ou seja, um dia, os meus filhos e netos, os teus filhos e os teus netos, vão pedir para você contar uma história. E qual é a história que você vai contar? Uma que você inventou, uma que você viveu?
A gente está no meio de uma crise ou saindo de uma crise sem precedentes na nossa geração. Afetou o mundo inteiro. Nem as guerras mundiais colocaram todos os países em tal crise. Essa crise afetou cada lar. Nenhuma delas causou tanto estragos em todos os cantos do mundo. Óbvio que as guerras mundiais causaram estragos, mas em locais específicos do planeta. Essa crise que a nossa geração viveu afetou o mundo todo. É inegável dizer que a gente estava e ainda está numa situação delicada e que as consequências ainda não terminaram. A gente ainda não sabe quando vai terminar, a gente ainda não sabe quais são as últimas consequências. A gente ainda está por sentir outras consequências dessa crise. Eu não quero ser um profeta do caos, só que eu também não posso fechar os olhos para a realidade. Agora, essa crise, espero que ela já esteja acabando e ela tem um fim. Né? Ela precisa acabar. E um dia a gente vai voltar à normalidade. E a gente agora está na esperança de que a volta à normalidade esteja chegando mais e mais próximo. Por quê? Muito simples. Toda crise tem início, meio e fim. E a gente vai ter outras crises? Sim. Vão ter outras situações? Sim. Só que essa situação de agora, até o momento, ela é ímpar na nossa geração. É a mais difícil que a gente já passou. É uma situação que precisa nos fazer pensar o seguinte: e quando acabar, quando a gente acordar e falar, cara, acabou, quando cair a ficha, qual é a história que a gente vai contar para os nossos filhos e para os nossos netos de tudo isso que o mundo viveu? Ou como é que a gente vai recordar tudo isso que aconteceu? Como que a gente vai responder para os nossos filhos quando eles perguntarem que história é essa que as pessoas não podiam sair de casa, não podiam ir para o shopping, não podiam ir para a igreja, só podiam sair de máscara? Me conta essa história. Eu imagino dois tipos de história. Imagino dois tipos. A primeira, pessoas dizendo, pois é, nessa época foi que eu me separei da tua avó. Nessa época foi que eu voltei a usar drogas, que eu voltei a beber, ou que eu caí no alcoolismo, ou que eu caí nas drogas. Nessa época que eu entrei em depressão. Nessa época eu perdi meus amigos. Nessa época eu me afastei de Deus. Nessa época eu parei de frequentar a célula porque era online, ou parei de frequentar o culto porque era online, e não é a mesma coisa. Isso me desanimou, aí eu me afastei de Deus. Eu imagino esse tipo de história, mas imagino o segundo tipo de história também. Histórias do tipo, cara, foi nessa época que eu tive que colocar minha fé em prática. Foi nessa época que eu fiz torre de oração. A gente fez uma torre de oração em Berlim, 24 horas. Tinha gente chegando que não era cristã que participou da torre e orou de madrugada. Eu imagino esse tipo de história. Eu me dei mais tempo com Deus. Eu fiz algo que mudou a minha vida. Daquele período em diante, a minha vida mudou. Então a gente está diante de uma situação delicadíssima. E eu sei que toda situação que acontece na Terra tem permissão de Deus. Porque se eu acredito na Escritura Sagrada, eu acredito em Deus. E eu não posso duvidar que Ele tem controle de tudo. E que Ele permite situações assim. Agora, eu não sei qual é o motivo e a razão. Se eu souber, eu conto para vocês, tá? Lembra do Tiririca? O que político faz? Não sei. Quando eu descobrir, eu conto para vocês, né? Então, se eu descobrir o motivo e a razão, eu prometo que eu conto para vocês. Agora, o que eu sei é que se Deus não tivesse permitido, Ele teria perdido o controle do universo. Ele teria perdido o controle daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz. E quer saber uma outra coisa que Deus permite? Que a gente venha escrever um tipo de história. E sabe que tipo de história? De superação em meio a crises. Ou de superação depois das crises. Para que a gente possa superar essas crises, a gente precisa aproveitar as oportunidades que a crise nos dá. Quando a gente para pensar em como determinados personagens escreveram a sua história, a sua própria biografia, a gente percebe que eles aproveitaram oportunidades em meio a crises. Posso citar dois para você, José e Davi. Vou começar por José, em ordem cronológica. A maior crise da história de José está lá em Gênesis 37, de 22 a 28. José ali passa a ser mordomo de Potifar, e por amor a José, Deus faz com que tudo o que José trabalhasse na vida de Potifar, na casa de Potifar, prosperasse. Ou seja, por amor a José, Potifar foi abençoado e enriquecia. Então, quando tudo parecia estar voltando à normalidade, ou ao novo normal não é o que estão chamando, que a gente está entrando agora, quando tudo parecia
está voltando à normalidade ou ao novo normal na vida de José, a gente encontra lá em Gênesis 39, de 10 a 14, depois 19 a 20, vocês podem ler, o que se passa com José, né? O que se passa com a esposa de Potifar. Mas está tudo voltando ao normal. Cara, eu fui vendido como escravo, eu vim parar no Egito, fui parar na prisão. Aí agora eu saí da prisão. Agora eu sou um cara importante. Eu gerencio a casa do general da nação mais poderosa do mundo. Cara, pensa que é o seguinte, pensa que o cara estava como escravo, trabalho escravo, o cara sai, e o cara passa a ser o gerente dos bens do general das Forças Armadas Americanas. Só para contextualizar, foi isso que aconteceu. Tava voltando ao novo normal a vida dele, né? É um novo normal, minha vida é normal, não voltei para casa dos meus pais, eu tô indo pro novo normal. Mas aí o que acontece, galera? Injustamente é acusado de assédio sexual. Todos vocês sabem dessa história. Só que José, apesar de sofrer na carne a crise, a maior crise da história dele, se afundando mais que antes, né? Porque antes ele era só um escravo, agora ele é o cara que tentou assediar a mulher do general. Tá pior do que antes. Só que como que José escreveu a biografia dele? Ele intensificou a fé dele, a ponto de Deus conceder oportunidades para ele no meio da crise. Galera, se você está no meio de uma crise, será que você está no meio, se você está no meio de uma crise, você está aprofundando o relacionamento com Deus, até o ponto que Deus não aguenta mais de tanto amor e decide trazer oportunidade no meio de toda essa situação? E se Deus está te dando essa oportunidade, será que você está enxergando ela? Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente for falar de Davi, vocês vão entender. A oportunidade de Deus nem sempre vem numa embalagem bonitinha. É fácil a gente comprar presente, né? Chocolate da Lindt, né? Chocolate maravilhoso, por sinal. Quem não come aquelas bolinhas redondinhas de chocolate ao leite, quem nunca comeu, eu falo, meu, come. Só que é bom não comprar a caixa grande, não comer a caixa grande, tá? E por que a Lindt é bom comprar? Porque é fácil até dar de presente, né? Vem uma caixinha bonitinha, com um laço e tudo, né? Só que as oportunidades de Deus nem sempre vêm numa caixinha bonitinha. Nem sempre vem com um lacinho vermelho. E talvez, por causa disso, a gente não está enxergando a oportunidade que Deus está nos dando como uma oportunidade. O carcereiro mor, lá onde José estava preso, ele provavelmente era alguém de figura assustadora. Vocês concordam comigo? De novo, contextualiza. Tá no Egito, nação mais poderosa do mundo, o maior poder bélico do mundo. É um cara que está cuidando de escravo. Milhões de pessoas, acima de 1 milhão, né? Porque não eram só os judeus que eram escravos lá, né? Então, acima de 1 milhão de escravos, certamente, esse cara cuidava dos escravos. Imagina o tamanho, mas, meu, eu às vezes dou uma viajada, tá? Imagina um cara parrancudo, assim, grandão, sabe? Cheio de cicatriz, sabe? Com o olho caído, assim, de uma batalha, né? Aquele braço que é mais forte, maior que a minha perna, o cara não tem nem pescoço, tão... É o que eu imagino, né? Posso estar errado. Essa era a embalagem da oportunidade que Deus deu a José. Provavelmente, esse cara era cruel com os prisioneiros. Ele não era do sistema penitenciário aqui de Berlim, ou de Munique, ou de Colônia, ou de Hanover, ou de... Não, não. Ele não era nem agente penitenciário lá do Itaquerão, tá? Ele cuidava de escravo, galera. Então esse cara, provavelmente, ele não estava nem aí, ele devia ser cruel. Só que o que José faz? Ele começa a administrar a prisão e assume um papel protagonista lá dentro, na liderança dos presos, de forma que o carcereiro esse cara parrudão, ele ficou com mais tempo para ficar trocando mensagem no WhatsApp. O cara ficou mais tempo para ficar olhando o jogo no YouTube, né? Ficar, né, surfando ali no Facebook. E aí o cara falou, meu, esse é parceiro, velho. O cara facilitou minha vida. Antes eu tinha que ficar dando chicotada, agora o nego tá tudo fazendo o que precisa fazer. Eu tenho meu tempo aqui de WhatsApp, YouTube, vou ver minha luta do UFC. E ele passa a amar José por isso. Deus, galera, não te quer preso, ele te quer livre para fazer coisas grandes. Seja aos olhos dos homens, seja aos olhos dele.
Deus revela a José o sonho do padeiro e do copeiro, né? Só que José, ele é astuto, ele é proativo. Ele sabe fazer bom uso do dom que Deus deu para ele. Isso a gente vê lá em Gênesis 2, 12 e 14. 39, 12 e 14. O que acontece aqui? José, ele decide tomar a iniciativa, ele não é passivo. Ele diz ao copeiro, mano, olha o que ele fala, né? Óbvio que eu tô traduzindo a fala aqui, né? Mano, eu te revelei que eu vou tirar da quebrada, né? Agora é o seguinte, quando estiver lá na beira da piscininha, comendo churrasquinho com o rei, né? Lembra de mim e fala pro faraó que eu sou firmeza, que eu sou cara bom, eu sou o bichão. O que acontece depois disso, a maioria sabe. José, ele revela o sentido dos pesadelos do faraó, né? E com essa revelação, o Egito é salvo. E aí o faraó transforma José no primeiro ministro do reino egípcio. Ele simplesmente sai da posição de escravo. A gente falei rapidamente isso na cela ontem. Ele sai da posição de escravo, ele passa a ser a segunda pessoa mais poderosa no mundo. Às vezes a gente esquece disso. Ele não passou a ser a segunda pessoa mais poderosa no Egito. Ele passou a ser a segunda pessoa mais poderosa no mundo. O Egito era a potência mundial, a maior potência mundial da época. Quer ver outra biografia que muda a história do povo de Israel? Davi. Aí só um pouquinho, uma coisa sobre José ainda, né? Ele não só virou a segunda pessoa mais poderosa do mundo, só que o que Deus fez na vida de José salvou a família dele, salvou o povo da fome, e mais, milhares de anos depois, nos inspira até hoje com a história dele. Outra biografia que mudou a história do povo de Israel, Davi. Davi tinha uma promessa de governo sobre todo o povo de Israel, né? Só que a crise começou bem cedo, começou na casa dele, porque nem os pais, nem os irmãos de Davi respeitavam nem acreditavam nele. Não sei quem aqui já parou para imaginar os traumas que Davi pode ter, né? Tendo crescido, tendo sido tratado dessa maneira pela sua família, como alguém sem potencial, como alguém que não era para ser nada além de pastor de ovelhas. Só que Davi nunca deixou as oportunidades passarem, mesmo no meio das grandes crises da sua vida, mesmo que fosse feito, mesmo que ele fosse feito para ser pastor de ovelhas para o resto da vida. Quer ver? Quando vem um leão, o que Davi fez? Galera, vamos ser sinceros entre a gente aqui, né? Já que a gente está numa sala fechada, vamos ser sinceros a gente aqui, tá? Vem um leão, galera. Vocês têm 100 ovelhas. Vem um leão. Meu, quem é que não ia deixar o leão comer uma e zarpar com as outras 99? Ia para casa como herói ainda, é ou não é? Ia chegar em casa, chegou um leão, taquei uma ovelha para ele, fiz o caminho ABC, subi o monte, despistei o leão, consegui trazer as outras 99. Cara, esse é herói de guerra, velho. O que Davi faz? Qual era a missão de Davi? A missão de Davi é cuidar de todas as ovelhas. O pai dele não falava assim, vá lá e cuida das ovelhas, de vez em quando pode perder uma, mas te mantém em segurança e volta. Não, leva todas e traz todas. A embalagem da oportunidade não veio bonita. Veio na forma de um leão faminto. O que Davi fez? Matou o leão. O urso, a mesma coisa. Cara, se sou eu atiro 5 ovelhas pro urso. E eu vazo. Mas o que ele fez? Ele enfrentou uma crise de risco de vida. Ele enfrentou essa crise de frente. Ele matou um leão, matou um urso sem perder nenhuma ovelha. Mais tarde, lá no vale de Elá, 2 povos inimigos estavam de frente a frente um com o outro. De um lado, o povo de Israel, de outro lado, o povo dos filisteus. Para quem já foi para Israel, ainda não. Se Deus quiser, eu vou ir muito em breve. Mas eu é, consumo muito conteúdo sobre Israel, sobre arqueologia. Então, não sei para quem já viu, eles acharam o Vale de Elá. Eles têm uma certeza quase que absoluta que eles encontraram o Vale de Elá, porque de um lado eles têm uma cidade de um lado, de outro tem uma outra cidade, né? Fica no meio de 2 cidades antigas. De um lado eles encontraram restos de ossos de porco, que descreve como é que era a alimentação do povo filisteu, e do outro lado, na outra cidade, nas escavações arqueológicas, não foi encontrado nenhum resíduo de porco, porque judeu não poderia comer porco.
Então ali eles acreditam que era onde os exércitos se encontraram. Estavam um de frente para o outro. O exército de Israel, o exército dos filisteus. Então ali, galera, não é... Às vezes a gente se perde um pouquinho na hora de contextualizar. Né? Eu gosto muito de trazer a contextualização, pelo menos para o meu entendimento. Não sei se para vocês faz sentido. Mas ali, a gente não está falando de 300 homens aqui, 300 de cá. A gente não está falando aquela briga de escola. Sabe, eu estudei, eu morava na periferia, tá? Então, às vezes era 20 negros do lado de cá, 20 negros do lado de lá e pau comia. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma crise internacional. Se a gente for contextualizar para os dias de hoje, é uma crise internacional. São duas nações com canhões apontados, mísseis apontados, uma para a outra, a ponto de começar uma guerra. Isso, e essa situação, ela se estendeu por mais de um mês. E um dos exércitos estava amedrontado por um homem. Dá para imaginar essa situação? Um exército inteiro com medo de um homem? Se alguém pudesse matar aquele gigante, era a oportunidade de ser reconhecido como herói pro resto da história. Mas, de novo, a embalagem da oportunidade não era bonita. Eu não consigo imaginar a imagem de Golias. Cara, era um exército. Um exército. Um exército estava acostumado com guerra. Era um exército que tinha já a história de conquistas. Um exército inteiro se dobrou diante de um homem. Eu não consigo imaginar, sério. A minha imaginação não alcança como que Golias devia aparecer. Mas ali era uma oportunidade. Ali era uma oportunidade. A embalagem era feia. A embalagem era de uma crise militar. A embalagem era de cenário de guerra. A embalagem era de morte iminente. Imagina alguém assim na tua frente, com essa maneira que eu não consigo nem descrever, dizendo que vai te matar. Vou contar uma história rapidinha pra vocês, tá? Bem rapidinho. Desculpa sair da palavra, mas é rapidinho. Eu me lembro que eu estava no show de música antes de eu me converter, né? Bem mais jovem do que eu sou hoje, não que eu seja velho hoje. E aí aquela multidão, show aberto, assim, tipo Rock in Rio, né? Aí eu olhava para trás, assim, aí eu via que vinha vinha uma galera, eu vi que vinha um tumulto, o tumulto estava vindo na minha direção. E eu olhava para trás e vinha aquele tumulto cada vez mais na minha direção, as pessoas falando, gritando, se empurrando, e parecia que era um negócio único, assim, sabe? E vinha na minha direção, passava por mim. Quando eu tô olhando para trás, aí eu vejo o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que tinha um cara, ele devia ter 2,10 m de altura, ele devia pesar uns 130 quilos de puro músculo, era um lugar que tinha 60 mil pessoas, ele caminhava no meio das pessoas, sem se desviar. E a confusão é que o cara ia passando, gigantão, eu imagino ele era o meu Golias, tá? Ele ia passando, ele não pedia licença, sério, ele não pedia licença. O cara era tão forte, tão grande, que ele caminhava e as pessoas caíam pro lado. Essa era a confusão que estava se aproximando. Aí ele passa do meu lado, entre eu e um amigo meu. Um amigo meu é desse tamanho assim. Um amigo meu de infância. Aí esse meu amigo olha para cima, quando ele passa, e passou no meio de nós dois, meu amigo olha para cima e diz assim, tu é grande, mas não é 7. O cara olha para trás, olha para mim e diz assim, o que que tu falou, magrão? Eu não falei nada, não foi eu. Eu juro que eu não falei nada. Ele ficou me olhando, para baixo, assim, né? O que que tu falou? Não falei nada, não foi eu que falei. Meu, nessa situação, eu já quase tive que trocar minhas calças. Agora imagina o Golias, galera. Imagina o Golias. Te imagina, sério. Só que essa talvez seja a embalagem da oportunidade que a gente não está enxergando. A gente não está enxergando a oportunidade que Deus está nos dando porque ela simplesmente não é bonita. Davi, ele aproveitou a oportunidade. E Davi vai lá e escreve a biografia dele. E ele se torna o maior rei de conquistas que Israel jamais teve. Agora vamos trazer isso para a nossa vida. Todos nós estamos passando agora. Se Deus quiser, a gente está saindo. Em nome de Jesus, a gente está saindo. Mas todos nós passamos pela maior crise do mundo da nossa geração. E qual é a oportunidade que a gente aproveitou? Ou qual é a oportunidade que a gente vai aproveitar? Qual é o relacionamento que eu tenho com Deus hoje para que Ele me dê as oportunidades que deu a José e deu a Davi no meio das crises? O que é que eu e você vamos contar para os nossos filhos daqui a 15 anos? E depois para os nossos netos?
Quem te aproveitou para ficar em casa, aproveitando a família, engordou durante a quarentena. Lembra da história que eu contei no início? Muita gente aí fora vai contar histórias de separação, de vícios, de falência, depressão, morte. E o que que a gente fez por essas pessoas? O que que a gente ainda está fazendo? A gente vai fazer o mesmo que Davi fez pelo povo e salvar as pessoas da morte, da escravidão, da opressão. Ou a gente vai ficar em casa esperando o tempo passar, esperando a crise passar. Essa é a sua biografia e é você quem tem a responsabilidade de escrever. Você pode ser o que Davi não foi para a batalha. Você pode ser o Davi que não foi para a batalha, desculpa. Ficou em casa e pecou com Batseba. Desagradou o coração de Deus e trouxe dor e guerra sobre o povo. Ou você pode ser o Davi que enfrentou o gigante, que enfrentou a caverna, que enfrentou as guerras do seu povo e venceu todas. Você pode ser chamado como uma pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus. Mas aí talvez, alguns aqui, talvez não nesse grupo, estejam perguntando, Vinícius, mas eu ainda não sei quais são as oportunidades que eu tenho no meio dessa crise ou na saída dessa crise. Como é que eu vou saber? Eu também não sei as oportunidades que você tem. Mas a pergunta é, será que já Deus não enviou um Samuel na tua vida, assim como fez com Davi quando ela era criança, para te revelar a oportunidade e você esqueceu do que o teu Samuel te disse na tua infância? Será que você esqueceu dos sonhos que Deus te deu de madrugada? José nunca esqueceu dos sonhos que teve enquanto morava com o pai. Será que você está tendo um relacionamento forte o suficiente com Deus para que ele venha te trazer revelação? Será que você está na casa do pai? Então o profeta de Deus pode te encontrar? Onde é que você tem ido? Que lugares virtuais você tem acessado? Aquele mesmo profeta que entrou na casa de Davi, na casa de Jessé, vai te encontrar onde você deveria estar? Ou vai dar de cara na porta porque você está longe da casa do pai? Galera, pela graça de Deus, somente pela graça de Deus. Eu estou na Alemanha hoje porque um dia eu estava em comunhão com uma galera da minha igreja lá em Porto Alegre. Eu estava servindo a Deus no ministério. E o meu pastor, pastor Ale Salles, chamou a galera desse ministério para falar com o profeta. E o profeta me revelou, 11 de março de 2016. 2000? Não, é 2016, né? 11 de março de 2016. Falou assim, até outubro você está morando fora do país. Shirley, falei essa história ontem, lembra? Você está em comunhão com a galera da igreja, a galera da célula, você está andando junto com eles, você está servindo a Deus com alguma coisa a mais, algum ministério, alguma obra. As nossas células aqui na Alemanha, a nossa igreja, precisa de pessoas para tocar ministérios. Ministério de assistência social, ministério de mulheres, intercessão, infantil, evangelização, comunicação. Eu já falei sobre isso para o pessoal aqui de Berlim, eu vejo pouquíssima gente perguntando e mergulhando na palavra. Eu pergunto, galera, para qual dos ministérios a gente já se ofereceu para trabalhar e servir a Deus? A história de quem a gente já ajudou a mudar? Quantos próximos a gente ajudou essa semana? Quantas pessoas a gente trouxe para a célula, para a igreja? Quantas pessoas em dificuldade a gente ajudou? Quantas palavras de conforto a gente já enviou? Quantas palavras estão perdidas ainda no meio dessa crise? Quantas pessoas ainda estão perdidas e a gente não ajudou? A gente não deu suporte? Aí eu te pergunto, qual é a página da tua biografia que você está? O que está escrito lá? O que você vai escrever que você fez no meio da maior crise da tua geração? Hoje, você tem a opção de adicionar um capítulo novo na história, de mudar o rumo do enredo da tua vida, de fazer algo que vai impressionar os teus filhos, teus netos daqui a 15, 20, 30 anos. Através do teu relacionamento com Deus e proatividade em se posicionar como alguém de Deus, que tem dom e propósito, você está recebendo uma nova oportunidade de escrever ou reescrever a tua biografia. Final de semana que vem, você vai estar servindo a Deus? Ou durante a semana, você vai estar servindo a Deus? No lugar que o profeta vai te encontrar? No final de semana que vem, qual vai ser a nova página que você vai ter escrito da tua biografia?
A oportunidade está contigo. Eu citei aqui vários ministérios, existem outros. Eu te disse que é Deus que revela, só que você também precisa ser proativo. A oportunidade está contigo. Ela pode ser revelada a qualquer momento no meio de uma oração, no meio de um devocional, no meio da leitura da Bíblia, num sonho depois que você se ajoelhou diante de Deus no teu quarto. A biografia é tua, a escolha é tua, a responsabilidade é tua. Que o Espírito Santo de Deus convença a mim, em primeiro lugar, e a ti, para que a gente venha escrever a nossa própria história, assim como foi Noé, Jó, Abraão, Jacó, José, Davi, João Batista, Paulo. Querem mais nomes? E tantos outros que a gente lê sobre a vida deles nos inspiram até hoje, pelo Espírito Santo de Deus, milhares de anos depois. Então, galera, vocês estão com lápis na mão, folha na outra. Vocês têm liberdade, uma oportunidade de escrever uma página nova. E com isso eu entrego esse momento. A Sheila já está com papel e caneta lá. E assim eu entrego esse momento nas mãos de Deus. Convido vocês a fechar os olhos para a gente orar. Querido e amado Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te dou glórias, eu te louvo, porque tivemos a oportunidade, Senhor, de escutar de Ti, de escutar a Tua voz, de sermos tocados por aquilo que há no Teu coração. E assim como eu te pedi no início, eu te peço agora, Senhor, que essa palavra venha encontrar um coração disponível, venha encontrar uma mente disponível. Que o Teu Espírito Santo venha nos trazer revelações, Senhor, sobre as oportunidades que o Senhor tem colocado na nossa frente, que talvez a gente não tenha identificado, não tenha percebido. Eu te peço perdão em meu nome, Senhor. Eu tenho certeza que eu falo em nome dos meus irmãos aqui. Te pedimos todos, Pai, como igreja, como corpo de Cristo, perdão por todas as oportunidades que deixamos passar, pelas vidas que passaram por desafios e a gente não estendeu a mão, por não sermos proativos, ou por estarmos preocupados demais com o iogurte da geladeira, o chocolate na prateleira. Eu te peço perdão, Senhor. Nos perdoa, Pai. Por cada oportunidade que passou, a gente não identificou, a gente identificou e não levou a sério. Eu te peço perdão, Senhor. Como igreja, em nome de todos aqui, eu te peço, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, por termos sido relapsos, frios, inertes. Nos perdoa, Senhor, se nesse último ano e pouco que passou, nossas páginas estavam sem conteúdo, vazias, sem histórias, Pai, que te chamavam a atenção. Histórias, Pai, que viessem a fazer com que o Senhor se inclinasse do trono, do alto da tua glória, e olhasse aqui para a terra e falasse: esses são os meus filhos. Nos perdoa, Senhor, porque nesse período, Pai, se estivemos mais preocupados com a nossa vida e com a nossa barriga, ao invés de estarmos preocupados com o mundo, Pai, que precisava de oração, intercessão, uma mão esticada, estendida. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Pode ter sido nosso vizinho, nosso amigo, nosso colega. Pode ter sido alguém randômico na internet. Pode ter sido alguém que passou na rua por nós, alguém que puxou assunto no trem. Pode ter sido uma pessoa de má aparência na rua que a gente preferiu atravessar. Pode ter sido dentro do nosso próprio lar, Senhor, com a nossa esposa, nosso marido, ou nossos filhos, nossos pais, irmãos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelas oportunidades que passaram, a gente não aproveitou, para que o teu nome fosse revelado, para que o teu nome fosse glorificado, para que almas fossem salvas, alcançadas pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua graça. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por cada oportunidade que a gente perdeu, Pai, de não dobrar os joelhos diante de ti, escutar a tua voz, e ler a tua palavra, para também escutar a tua voz.
ou de dar uma pausa no Netflix, Senhor, e assistir um culto, escutar uma palavra, cantar um louvor. Por cada palavra, Senhor, nesse último ano e pouco que saiu da nossa boca, não foi de edificação, de amor, de conforto, mas foi de briga, foi de ódio, foi em discussão política, foi... Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pela nossa visão embaçada, nossos ouvidos oclusos, nossa boca pecaminosa, nosso coração enganoso, nossa alma que berra, Senhor. Berra cheia de pecados. Nos perdoa, Pai. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor não desista, não afaste o teu olhar de nós, mas que através da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor, que venhamos a ter mais oportunidades, outras oportunidades, Senhor. Ou resgata aquelas que ficaram para trás. Oportunidades que a gente possa matar um leão, matar um urso. E assim, elevar o teu nome, te bendizer. Oportunidade, Senhor, de ajudar quem precisa, com alimento, com uma palavra, com um abraço, com perdão. Nos dá novas oportunidades, Senhor, de escrevermos uma história diferente. Uma história, Senhor, que não vamos contar só para os nossos filhos e netos, mas vamos contar nos céus. Uma história, Senhor, que venha alegrar o teu coração e de dizer: foi para isso, meu filho, que eu te criei. Foi para isso que eu planejei toda a tua vida. Você atingiu, você conseguiu, chegou lá, usou o teu dom. Que seja essa história, Senhor, que esteja na nossa página no dia de hoje, no dia de amanhã. Que o Espírito Santo venha nos guiar todos os dias, Senhor. A cada segundo, a cada minuto. Segurando na nossa mão, escrevendo a nossa biografia de acordo com a tua vontade. Que a nossa biografia, Senhor, venha a ser a testificação dos teus planos nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, tem misericórdia de nós. E retoma, Senhor, a direção das nossas vidas, do nosso querer, do nosso coração, dos nossos pensamentos, da nossa vontade. Que as oportunidades que a gente perdeu não venham nos afastar de Ti, e as oportunidades que o Senhor venha trazer a nós venham nos aproximar de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está conectada conosco hoje, aquelas que vão assistir o vídeo depois, e que essa palavra, Senhor, somente pela Tua graça, venha alcançar corações disponíveis. Disponíveis, Pai, para o agir do Teu Espírito Santo. E eu abençoo cada família, em nome de Jesus, como Teu sacerdote, Senhor, abençoo cada família aqui representada, cada família depois que vai escutar o vídeo, vai ver o vídeo. Que a gente venha a experimentar algo diferente nos próximos dias. Algo diferente, Senhor. Algo que, sabe, quando a nossa vida for citada, vão dizer a página lá dos meados de junho de 2021. Olha aquelas páginas. Foram incríveis. Eu entrego esse pedido diante de Ti, aos Teus pés, no alto da Tua glória, te pedindo, Senhor, vem e age nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, galera. Amém, glória a Deus. A minha parte, essa é a palavra, a oração. Crendo que Deus que guiou a gente aqui, criou a palavra. E aí agora, abre o microfone aí para quem quer comentar, quem quer compartilhar alguma coisa, fazer pergunta. Engraçado, viu, Vinícius, que você não comentou nada sobre que seria essa mesma palavra de ontem para hoje. É. Deus fala, né? Deus fala e a gente repete. Ontem me tocou também, hoje me tocou mais ainda. Glória a Deus. Espírito Santo. Ontem foi a nossa segunda célula aqui em Berlim presencial. A gente faz sempre em parque. Ontem choveu, então foi aqui em casa. A Sheila veio aqui para casa. Veio a sogra da Tânia, que está aqui com a gente.
E eu quero até pedir para vocês, galera, no final do culto agora, antes da gente, de todo mundo voltar para suas atividades aí, tirar um minutinho, 60 segundos, é tudo que eu peço para orar pelo filho da Tânia, o William, tá com vírus no pulmão. Então, quero convidar todos vocês aí a tirar 60 segundos, é tudo que eu peço do tempo de vocês. E orar por ele, A gente ok? pode orar agora, Vini. Ô, Vini, a gente Podemos? pode orar agora também. Podemos, claro. A gente ora em comunhão, em concordância, assim. Opa, Camila, ora pra gente então. William, filho da Tânia, ok? tá bom. Deixa eu parar aqui.